Esse vídeo que eu estou fazendo é um pouco diferente. Eu quero falar especificamente sobre uma personagem que vem sendo muito mal interpretada por quem leu a obra de forma superficial ou apenas repetiu coisas que viu em sites e comentários na internet. Estou falando da Miyuki Hamada, da obra Life Reversal, You Was Cheated on and Falsely Accused, But Now the Most Beautiful Girl in the School is Getting Close Tome, Jinsei Gyakuten. Também não coloquei imagens no vídeo porque isso é vídeo falando de uma personagem de light novel. Em vários lugares, dizem que a Miyuki não se arrepende, que não aceita que estava errada, que recusa a ajuda do professor, que desconta sua raiva nele, que é uma valentona, e que nunca confessou seus erros. Mas isso simplesmente não corresponde à obra. Na realidade, quase toda a história da Miyuki Hamada é baseada em arrependimento, depressão e tentativas de redenção. Depois de trair o namorado, Aonuno Eiji, com um garoto chamado Kondo, Miyuki entra em desespero com medo de ter sua reputação destruída. Por isso, ela mente e diz que Aonuno Eiji abusou dela. Essa mentira tem consequências gravíssimas. Aonuno Eiji, que é o protagonista da obra, quase comete suicídio. O ponto principal é que, logo depois disso, Miyuki se arrepende profundamente. Em um intervalo de tempo muito curto, entre 1 e 2 semanas, sendo muito mais próximo de uma semana, ela já apresenta sinais claros de depressão e decide confessar a verdade ao professor Takayanagi Sensei, mesmo sabendo que ele iria contar para outros professores e para a escola inteira. Depois disso, a mãe da Miyuki descobre a verdade. Ela fica extremamente desapontada com a filha e passa a se autoculpar pelas atitudes dela. Em vários momentos, parece que essa mãe se importa mais com o que a filha fez com Aonuno Eiji e com o estado emocional dele do que com a própria filha. Mais tarde, Miyuki confessa novamente em uma entrevista pública e, logo após isso, tenta cometer suicídio. Ela só não consegue porque Shijuai, Takayanagi Sensei e a professora Mitsui a impedem. Mesmo nesse momento, a reação da mãe é extremamente problemática. Ao ver a filha claramente depressiva e tentando tirar a própria vida, ela demonstra se importar menos com a filha e mais com o fato de que o suicídio da Miyuki poderia abalar emocionalmente o Aonuno Eiji. Durante todo esse período, a mãe faz questão de lembrar constantemente o que a filha fez, as consequências disso, e acaba ampliando ao máximo o sofrimento da própria filha, sem oferecer praticamente nenhum consolo ou apoio emocional. Ela parece se importar muito pouco com o estado mental da própria filha. Mais tarde, Miyuki confessa novamente em uma entrevista pública e, logo após isso, tenta cometer suicídio. Ela só não consegue porque Shijuai, Takayanagi Sensei e a professora Mitsui a impedem. Mesmo nesse momento, a reação da mãe é extremamente problemática. Ao ver a filha claramente depressiva e tentando tirar a própria vida, ela demonstra se importar menos com a filha e mais com o fato de que o suicídio da Miyuki poderia abalar emocionalmente o Aonuno Eiji. Durante todo esse período, a mãe faz questão de lembrar constantemente o que a filha fez, as consequências disso, e acaba ampliando ao máximo o sofrimento da própria filha, sem oferecer praticamente nenhum consolo ou apoio emocional. Ela parece se importar muito pouco com o estado mental da própria filha. Depois disso, Miyuki confessa mais 2 vezes, uma vez para a polícia, e outra no tribunal, no caso envolvendo Kondo, onde ela se apresenta voluntariamente como testemunha. Em todas essas confissões, Miyuki sabia muito bem que sua reputação seria ainda mais destruída, que sua vida seria arruinada de vez e que isso só pioraria sua situação. Mesmo assim, ela escolheu confessar, porque isso ajudaria o Aonuno Eiji, e porque ela queria, de qualquer forma, se redimir pelo que fez. Mesmo sabendo que o Aonuno Eiji e a mãe dele também estavam processando no tribunal, Miyuki nunca tentou se defender. Pelo contrário, ela facilitou tudo, justamente porque se sente extremamente culpada. Na prática, dentro da obra, parece que apenas o professor Takayanagi Sensei e a professora Mitsui realmente se importam com a Miyuki e tentam ajudá-la, tanto fisicamente quanto mentalmente. Existe um momento específico em que, tomada pela dor e pela culpa, Miyuki desconta sua raiva no Takayanagi Sensei e pergunta: "É mesmo? Você está apenas com pena de mim? Quer fingir ser um bom professor?" Mesmo assim, ele entende o motivo da reação dela, não fica com raiva, e pelo contrário, a consola. Logo depois, fica claro que a Miyuki se arrepende de ter falado aquilo, mesmo sem conseguir se desculpar verbalmente naquele momento.
Ela tentou se desculpar várias vezes com Aunu no Eiji, e ele não aceitou nenhuma, o que é completamente compreensível. Ela nunca bateu no Aunu no Eiji, nunca tentou machucá-lo fisicamente, e pelo contrário, facilitou várias vezes para que a mãe dele a processasse, porque acredita que merece ser punida. Na verdade, quem fato machucou fisicamente ele e atormentou foram os outros alunos do colégio e não ela por questão de arrependimento e depressão extrema. A Miyuki Hamada é, claramente, uma personagem desprezada dentro da própria obra. Se ela morresse, provavelmente apenas Takayamaji Sensei, a professora Mitsu e talvez a mãe dela sentiriam sua falta, e mesmo assim, existe a dúvida se a mãe não se importaria mais com o impacto emocional disso no Aunu no Eiji do que com a morte da própria filha. Considerando que a mãe parece obcecada em compensar o Aunu no Eiji, em se autoculpar pelos erros da filha e em repetir constantemente o que aconteceu, não seria nada surpreendente que ela não se importasse tanto com a morte da Miyuki, ou que só percebesse que falhou como mãe depois que fosse tarde demais. Inclusive, não seria estranho imaginar que, nesse cenário, a própria mãe pudesse acabar cometendo suicídio, já que vive se autoculpando pelos erros da filha. Eu fiz esse vídeo porque acho extremamente injustas as mentiras que estão sendo espalhadas sobre essa personagem na internet. A Miyuki Hamada não pode ser chamada de valentona. Mesmo tendo mentido uma única vez, ela revelou a verdade 4 vezes, tentou sinceramente se desculpar, aceitou todas as consequências e nunca tentou fugir da culpa. Ela sofreu extremamente mais do que o próprio Aunu no Eiji, justamente porque se arrependeu do que fez. Literalmente ele depois de uma semana mais ou menos já estava bem mesmo boatos pois conheceu Ishijo Ai desde do dia que Miyuki Hamada está arrependida e após semana demonstrado claros sinais de depressão extrema. Enquanto o Aunu no Eiji sofreu principalmente dentro da escola, a Miyuki sofreu na escola, fora dela, publicamente, legalmente e socialmente, já que confessou não apenas na escola, mas em 4 lugares diferentes. Além disso, ela está sendo processada, não está tentando se defender, foi expulsa do colégio, está profundamente depressiva, provavelmente nunca conseguirá voltar a estudar, terá sua reputação destruída para sempre, será julgada pelo resto da vida. Terá enorme dificuldade de conseguir um emprego no futuro e ainda pode acabar tendo que pagar indenização judicial. Tudo indica que a obra, em grande parte, é sobre a destruição completa da vida dela, e, muito provavelmente, as coisas ainda vão piorar. A parte mais triste é que a Miyuki aceita tudo isso, porque acredita que fez todo mundo infeliz e que merece sofrer. Talvez ela acredite, inclusive, que mereça sofrer ainda mais. Sinceramente, eu sempre senti mais pena e empatia pela Miyuki Hamada do que raiva dela pois desde da traição e dos boatos está claramente arrependida e tem muita gente que é facilmente manipulado emocionalmente igual ela. Na verdade eu acredito que se ela tivesse a personalidade do Kondo e a situação se invertesse de uma forma estranha ao Nuno Eiji agiria exatamente como ela agiu porque Miyuki Hamada não é uma pessoa ruim e ela fez aquilo por uma questão de medo. Essas pessoas podem não admitir ou não perceber que estão sendo emocionalmente manipuladas. Sinceramente achei um pouco de hipocrisia Shijo ao falar para Miyuki Hamada não cometer suicídio para não ferir ao Nuno Eiji já ela ia fazer o mesmo desconsiderando a própria família e ela também foi manipulada por Kondo. Além disso, ela provavelmente viu o sofrimento e a sinceridade de Miyuki Hamada mais de perto já colocou pessoas para espionar ela e de fato de visto de forma indireta todas as confissões, arrependimento e sofrimento dela não ligou porque Miyuki Hamada feriu e machucou ao Nuno Eiji, simplesmente isso. Um fato triste que as confissões e arrependimento Miyuki Hamada não ajudaram ela em nada e simplesmente só pioram sua situação dela todas as vezes. Mesmo o professor Takayamaji Sensei podia ter tentado minimizar a situação dela já confessou tudo e viu como ela estava arrependida, mas basicamente não fez nada a respeito disso e falou você fez isso vai ter sofre com isso pelo resto da vida. Outro fato é que a escola basicamente só lava as mãos expulsando uma garota em estado de depressão extrema que era visível está no limite mental já fica um pouco claro que a iniciativa do professor Takayamaji Sensei e a professora Mitsu de ajudar Miyuki Hamada foram deles e não dar escola. A mãe dela provavelmente viu tudo o sofrimento da filha em depressão extrema aparentemente não fez nada quanto a isso porque sabia tudo foi culpa da filha dela além de pior o estado mental da própria filha. Considerando que ela fez várias vezes Miyuki Hamada se considerar fardo para a própria mãe, além disso, ela só não cometeu suicídio para não ferir mais ainda ao Nuno Eiji e não por causa ela valoriza a própria vida.
Ela é claramente alguém extremamente arrependida que tenta redimir que está sofrendo o tempo todo. Incrível, ela está sofrendo desde bem antes de virar caso de polícia e ela perde de fato tudo. Isso apenas piorou em muito o sofrimento dela, um sofrimento que já existia. Como a obra parece em parte ser focada em aumentar o sofrimento dela, eu realmente acho que a situação dela pode piorar em muito, principalmente porque a mãe dela desmaiou de repente. Por isso não me surpreenderia se a mãe tivesse uma doença terminal ou que dia ela acorde com a mãe morta, e tem como ela sofrer muito mais e a vida piorar muito mais. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.